É tão bonito quando um ser humano se coloca diante da necessidade de ser melhor. Quando o ser humano se coloca diante da possibilidade de superar um limite que tem. Isso é honestidade. Isso é santidade já acontecendo em nós. Porque às vezes a gente acha que a santidade já é um estado definitivo. Não, não. A gente precisa compreender que a santidade é processual. Ela se dá aos poucos na nossa vida. E que quando eu decido ser melhor, a santidade já está tomando conta de mim. Não é quando eu serei melhor que eu serei santo. Não. No próprio desejo de ser santo, no empenho, naquele esforço que a gente faz, ali a gente já está saboreando a santidade. Deus sabe dos limites que a gente tem. Deus conhece os nossos pecados. Mas a gente não pode compreender que este limite, este pecado, ele é um empecilho definitivo para a santidade. Não. É a falta de vontade que é o grande empecilho para a santidade. Porque à medida em que a gente cai, o coração que está verdadeiramente mergulhado no mistério da santidade, ele não aceita ficar caído. Ele quer melhorar. Quando a gente percebe que a gente machucou alguém, que a gente magoou alguém, o primeiro movimento da gente que está vivendo com honestidade o processo de querer ser melhor, é a gente procurar, olha, me desculpa, me perdoa, eu não quis fazer, ou naquele momento eu não percebi que estava magoando, não percebi que estava machucando. É isso que faz um mundo melhor, não é verdade? A gente vai diminuindo o poder das violências. Às vezes a gente é agredido e não tem outro jeito. Uma pessoa pode lhe agredir no momento que diz alguma coisa de você de maneira injusta. Mas você pode vingar-se daquilo. Mas eu não sei se a vingança é um jeito bonito de corrigir o mundo. Eu não sei se no momento em que você se vinga daquele que fez alguma injustiça contra você, na verdade você está se tornando criando ainda mais um contexto de injustiça. E o bonito da vida é quando a gente fala, não, eu não vou revidar, eu não vou ser injusto com ele também, porque senão eu faço o mundo ser pior. Se aquela atitude que me atingiu já fez o mundo pior, eu não vou devolver para multiplicar isso não. Então a gente vai vivendo e buscando uma vida mais leve, prestando mais atenção na gente mesmo, que às vezes a gente fica olhando demais para o outro e a gente acaba esquecendo da gente, né? Às vezes a gente está tão preocupado com a atitude do outro que a gente não tem tempo para prestar atenção na própria atitude. E na verdade, o primeiro a ser transformado tem que ser eu. Gosto muito daquela música que fala, né? A começar em mim quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A santidade tem que começar aqui. Eu escuto uma palavra e aquilo me atinge. Eu descubro que aquela palavra me modifica. Às vezes agora tem gente que já vai para a pregação assim, nossa, se aquela pessoa estivesse escutando isso. Se o meu marido estivesse escutando. Se a minha amiga estivesse. Não, não é para ser assim. Se você está ali, naquele momento, preste atenção, porque a palavra é para você. Se Deus quiser falar com o seu marido, Ele vai falar de outras formas. Se Deus quiser falar com a sua amiga, Ele vai falar de outras formas. Mas naquele momento é para você. Tem muita gente que perde a graça da conversão justamente porque fica ouvindo pensando no que o outro precisa ouvir. Mas sou eu que preciso ouvir. O primeiro impacto da palavra é em mim. Eu até mesmo, eu presto atenção no momento que eu estou pregando e às vezes eu fico me ouvindo depois, eu prego para mim. E falo, meu Deus, como Deus tem razão em mim naquele momento que falou isso. Porque às vezes eu nem me lembro do que eu falei. Às vezes eu não me recordo. Eu acredito mesmo na ação do Espírito Santo em mim. Eu acho que quando eu me vejo na televisão pregando, eu acho que eu fico até diferente. Diferente do que eu sou normalmente, né? A minha expressão fica mais, parece que mais completa. Então naquele momento eu prego para mim também. Não pense você que eu fico fazendo discurso para os outros. Mesmo porque, olha, o ouvido que está mais próximo da minha boca é o meu. Então eu escuto. E no momento que levo a sério a palavra que Deus profere em mim através de mim, eu ganho também uma oportunidade de ser melhor. Fazer dessa vida essa experiência bonita de reconciliação constante. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Melo sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. Obrigado pela sua companhia. Não busque Deus fora de si.
Se tiver o hábito de buscar templos, lugares santos, faça-o com a consciência renovada, sabendo que lugares sagrados são aqueles que lhe fazem chegar ao cerne de sua verdade. Eu sei que muitas vezes nós ouvimos que Deus precisa ser buscado. Sim. Há sempre um itinerário a ser percorrido para que nós façamos um desvelamento, um encontro com Deus. Mas eu sei que toda vez que nós ouvimos que Deus precisa ser buscado, nós naturalmente pensamos no deslocamento geográfico que nós precisamos fazer para ter um encontro com Ele. A forma mais corriqueira, mais comum, é ir à igreja. Eu vou à igreja. Ou então, às vezes, faço uma peregrinação, vou a um lugar sagrado, vou a um lugar de devoção, e lá sinto a presença de Deus. É válido? É sempre válido. Mas desça um degrau comigo no entendimento. É isso mesmo, é descer, não é subir. Desça um degrau nessa escada para que você possa entender melhor o que significa buscar a Deus nos lugares. Nós vamos aos lugares que nos ajudam a ficar em nós, porque o único lugar que, de fato, nós precisamos acessar para encontrar Deus é o nosso coração, a nossa mente. Esse lugar em nós que nós identificamos como eu. Aqui a minha verdade, você aí com a sua verdade. Esse é o templo. E não sou eu que estou inventando isso. Foi Jesus que disse à samaritana naquele encontro frutuoso com ela. Mulher, vai chegar um momento, disse Jesus. Dá-nos a impressão de que ele está dizendo, vocês vão evoluir e vão chegar à compreensão de que Deus não poderá ser encontrado nos templos se antes ele não for encontrado em vocês. Ótimo, então eu vou a alguns lugares que me ajudam a ficar em mim. É certo que você tem alguma geografia que lhe favorece isso, lhe favoreça. É claro que você tem pessoas que lhe favoreçam esse chegar em si. A gente vai ao terapeuta, pagamos por isso. Ou a gente tem amigos, ou a gente tem livros, a gente tem hábitos que nos fazem chegar em nós. E estando em nós, podemos acessar o Deus que nos habita. Sim, você é casa divina, você é um sacrário que anda. Portanto, não perca a oportunidade. Encontre a dimensão sagrada que lhe habita. Você viverá muito melhor. Cultive o sagrado que você hospeda, que é você, que está em você encarnado. Desfrute dessa beleza de ser a casa de Deus, de oferecer seu corpo, sua voz, seus pensamentos, seus sentimentos, para que Deus possa amar através de você, pensar através de você, fazer através de você. Tenha cada vez mais a consciência de que se você vai aos templos, às igrejas, é porque você está indo a um lugar que lhe favorece ficar em si. Então, descubra também na rotina da sua vida quais são as pessoas, quais são os lugares que lhe ajudam a ficar em si, para que você sempre desfrute do benefício de descobrir Deus e de nele aprofundar-se. Uma personalidade cristalizada, indisposta ao crescimento e à evolução, tende a se cercar de pessoas que corroboram o seu modo de ser, evitando os conflitos que poderiam viabilizar uma nova forma de ser e estar no mundo. Quer deixar de crescer? É simples. É só se cercar de bajuladores. Às vezes a bajulação, ela não vem no formato convencional, como nós estamos acostumados. Mas ela pode vir de forma mais sutil, através daquelas pessoas que nunca contrariam a nossa forma de pensar. Quando a gente fala de bajulação, imediatamente a gente pensa
aquele cortejo que se forma em torno de pessoas famosas. Não, esqueça isso. Estou falando de quando nós nos transformamos em pessoas em que as pessoas têm dificuldade de nos contrariar. E, lamentavelmente, a gente vai se cercando somente de quem pensa igual, exatamente igual a gente. Ou se elas não pensam exatamente igual, elas fazem um esforço para parecer que pensam. Para a gente não cortar na raiz, ou para a gente não perder o vínculo. Às vezes as pessoas, numa tentativa de permanecer ao nosso lado, elas ficam se moldando, nunca nos contrariando, nunca dizendo a verdade que a gente precisa ouvir. E é tão importante no nosso crescimento vivermos os confrontos. A gente cresce tanto quando a gente se depara com uma ideia diferente da nossa. Às vezes um pensamento oposto ao nosso pode nos ajudar, no primeiro momento, a firmar o que a gente pensa, porque pode nos levar àquela confirmação, né? Diante de uma reflexão, de um ponto de vista absolutamente contrário ao seu, você reforça ainda mais aquilo que você pensa. Mas às vezes não. Às vezes aquele ponto de não convergência vem justamente para acordar e despertar para uma nova forma de ver as coisas. Por isso é tão bom a gente ter relacionamentos maduros, que tenham coragem de discordar de nós, porque é mediante discordâncias que nós vamos acertando dentro de nós as nossas convicções. Procure ter as pessoas que pensam com você, que não somente se adestram ao que você diz. Faça de tudo para ter relacionamentos em que as pessoas tenham liberdade de pensar de forma diferente de você. Vai lhe fazer muito bem. Você vai crescer muito mais como pessoa, estando dentro de uma ambiência emocional que permite discordar e também concordar, é claro. Padre Fábio, que posição tomar quando a gente perdoa várias vezes, e a pessoa não melhora, continua fazendo a mesma coisa, agindo de maneira tão hostil? Minha filha, a dinâmica do perdão, ela sempre... Primeiro, a gente não tem que contar quantas vezes a gente perdoa. A gente sempre vai perdoar por um motivo muito óbvio. A pessoa tem um valor para a gente. O maior desafio do perdão é quando você percebe que, ao não dar um jeito e continuar fazendo as coisas erradas, você precisa ter atitudes que possam conscientizar essa pessoa do mal que ela comete, com ela e com os outros, né? Então, o perdoar não é só dizer eu perdoo você. É uma atitude também que precisa abranger um pouco mais, que precisa refletir a vida. Porque o perdão não é uma atitude mágica, não é uma regra simples de ser vivida, porque ela tem toda uma dinâmica existencial. A regra do perdão passa o tempo todo pela análise da vida que nós estamos vivendo, daquilo que estamos fazendo para machucar, para ofender, né? E aí, muitas vezes, o que a gente precisa é ser um pouco mais duros no momento em que a gente perdoa, colocando também algumas regras. Olha, desculpa, você me machucou nisso, naquilo. Eu gostaria de estabelecer esse limite, porque eu não quero mais, não lhe darei mais o direito de me magoar dessa forma. E o outro tem que entender que a sua palavra é verdadeira, que você também não pode colocar essa regra e não dar autoridade para essa regra, né? Muitas pessoas não mudam com a gente porque a gente não muda também na maneira como nós exigimos esse respeito. Agora, o perdão, quantas vezes eu preciso perdoar? Quantas vezes eu tiver motivos para isso? O que eu mais temo é que às vezes a relação vai se desgastando tanto que a gente perca o amor que tem um pelo outro. E ao perder o amor, ao perder o respeito, a gente perde a vontade de perdoar. Então o grande desafio é esse.
E você que está pisando na bola demais com alguém, cuidado. Ainda essa semana no avião, um jovem entregou um bilhetinho para mim, e na hora que eu li, ele estava dizendo assim que ele estava muito triste porque ele tinha perdido a namorada dele. E aí ele confessou por que perdeu a namorada. Então ele dizia assim: padre, eu pisei muito na bola com ela e ela se cansou disso. E eu agora estou lutando para recuperar, mas não está fácil. Então veja bem, aqui nesse caso, alguém tomou consciência de que estava pisando na bola, de que não estava agindo corretamente, não estava sendo fiel, não sei que tipo de fidelidade era, né? Que às vezes nós somos infiéis de outras formas, não é só traindo o outro, né? Infiéis às vezes na própria maneira como compreendemos o outro. E aí ele estava chateado com ele mesmo, precisando restabelecer dentro dele o sentimento de perda. Ele precisava admitir que perdeu e restabelecer dentro dele um sentimento de esperança de que poderia reconquistar a menina. Só que agora ele estava sofrendo as consequências de não ter sido capaz de dar valor no perdão que ela tantas vezes concedeu a ele. Então são duas dinâmicas diferentes. A dinâmica de quem concede o perdão é fazer de tudo para manter vivo o amor que tem dentro do coração. Porque se o outro continuar errando, a gente vai ter que ter reservas de amor para continuar ajudando. Agora, do outro lado, o que está recebendo o perdão, o que está sendo beneficiado pela misericórdia, precisa também tomar um posicionamento, né? A gente não pode ficar agora relaxado, acostumado, o outro me perdoa, então eu vou fazer tudo sempre errado. Não. Até mesmo é uma forma de comprometer-se com o amor que você recebe. Amar implica obrigações, né? E ser amado também implica obrigações. Se eu sei que aquela pessoa me ama, que ela tem um respeito por mim, que ela tem um carinho por mim, isso tem que modificar o jeito como eu a interpreto, o jeito como eu lido com ela. Eu tenho que ter mais tato para não deixar a minha pior parte prevalecer. E esse é um trabalho de todo dia, minha gente. É um trabalho de toda hora, porque conviver não é fácil. Nós sabemos que a dinâmica do perdão é muito necessária à vida humana, é porque nós somos frágeis e nós cometemos muitos erros. Nós não conseguimos fazer o bem, São Paulo já dizia isso, não conseguimos fazer o bem que a gente quer fazer, e muitas vezes fazemos o mal. Agora, o que a gente não pode desanimar, né? A gente tem que ter sempre diante de nós que a experiência humana, por mais dolorosa que ela seja, ela sempre vale a pena. Nós não podemos desanimar da vida. Precisamos ter sempre essa coragem de reinventar todos os dias os nossos significados, os nossos motivos, né? Olhar para essas pessoas que nós amamos e renovar o nosso compromisso com elas. Os nossos amigos, você que é casado, você que tem namorada, renovar os nossos compromissos com os nossos pais. Isso é tão fundamental. A vida de uma família é mais feliz à medida em que as pessoas renovam os seus vínculos. Se você não renova, você corre o risco de cair na mesmice, nessa rotina que muitas vezes estrangula o sentimento, que atrofia, igual o músculo, né? Se você não faz exercícios para o músculo, ele vai atrofiar. O organismo não vai gastar energia com o músculo que não está funcionando. Então você tem 1000 músculos no braço aí, não sei quantos músculos tem. Quantos músculos você tem no braço? Não sabe não, né? Pois é. Vai ficar maior o músculo que você mexe com ele, que você exercita. Por isso que levantar peso faz com que o braço cresça, né? Porque você vai recrutar fibras musculares que antes estavam adormecidas. Então todo mundo tem um potencial para ficar com uma musculatura mais resistente, mais viva, né? Digamos assim. Mais tonificada. Agora, meu amigo, se você deita no sofá, faz um balde de pipoca, um balde de Fanta e vai assistir a sessão da tarde todo dia, e não está nem aí para os músculos que você precisa pôr para exercitar, para eles ficarem dinâmicos e tonificados a vida inteira, você corre o risco de chegar um momento em que esses músculos estarão fracos, você vai cair com mais facilidade, você vai sentir muitas dores.
O amor é a mesma coisa. É um músculo que, se você não exercitar, morre. Morre não, fica escondido lá. Dormindo lá, tranquilinho no canto lá. Deixa que as outras fibras trabalhem, né? Eu não acredito que esse seja um objetivo de vida nosso, né? Eu acredito que, para a nossa vida ter qualidade, nós temos que descobrir o tempo todo os pequenos gestos que podem fazer essa qualidade acontecer. O amor que nós amamos é feito de pequenos gestos. É uma atenção que nós damos, é um telefonema que nós fazemos, é uma palavra que nós oferecemos, é uma atenção, é um gesto, um presente, uma lembrança, enfim. O amor em família, ele carece o tempo todo desses exercícios que fazem a família ser forte. Da mesma maneira como o exercício fortalece o músculo, o amor fortalece a família. O amor fortalece a relação humana. Amigos serão mais amigos à medida em que se amam mais. Agora, na dinâmica do amor está o perdão. Porque eu, por mais que eu queira acertar, em alguns momentos da minha vida eu vou errar com aquela pessoa. Agora, eu preciso ter consciência de como erro, quando erro e por que erro. E aí vou começar a fazer um trabalho comigo para tentar neutralizar essas situações que me fazem errar. E aí entra a velha questão, que eu não me canso de falar. Autoconhecimento, minha gente. Descubra como é o seu funcionamento. O que te irrita, o que te faz chegar ao limite. E começa a ser disciplinado para poder trabalhar nessas questões. Não se acomode, não. Não deixe se acomodar, assim como muitas vezes se acomoda o músculo do nosso corpo, que já não quer fazer mais nada, que já se entrega à fraqueza. Não, nós vamos ser muito fortes, em todos os sentidos. Nós vamos ter disposição interior para amar, para perdoar, quantas vezes necessárias for. Agora, eu preciso ter disposição para evitar a mágoa. Essa é a grande questão. Muitas vezes nós queremos que o outro nos perdoe, mas nós não temos disposição de evitar o que magoa. Aí a gente se justifica, eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo é uma frase que só combina com gente morta. Escreve lá no defunto e fala, eu sou assim mesmo. E o defunto tem todo o direito de ser assim mesmo. Ele só vai mudar para pior, ele vai desfazer tudo que está ali. Agora a gente... Quantas vezes eu encontro pessoas que ficam se justificando nos seus comportamentos agressivos? Atrás disso. Não mexam comigo porque eu sou assim mesmo. Eu sou explosivo, eu sou isso, eu sou aquilo. Por favor, mas você não precisa ser a vida inteira assim. Ou você é tão incapaz de lidar com você mesmo, ou você está tão indisposto de lidar com você mesmo. Quem disse que você tem que morrer desse jeito? Não tem que se acomodar. Ou então você não acredita na força de Deus. Eu olho para mim, sabe? Ainda hoje estava falando sobre isso. Eu olho para mim, o menino que eu era, tímido, medroso. Eu continuo tímido hoje, mas eu trago isso sob controle. Porque a minha missão me pede isso. Eu não tenho o direito de ser um padre amordaçado nos meus medos. Senão a minha missão não tem qualidade. Eu não posso dizer, eu sou um padre e não prego, não vou fazer a minha homilia, eu não vou orientar o povo, eu não tenho direito de fazer isso. Então eu preciso fazer a minha luta pessoal contra as minhas fraquezas e a favor das minhas virtudes. Então veja bem, essa palavra, eu sou assim, não mudo, só serve para quem já morreu. Não admita que você utilize essa expressão para se justificar. Não se justifique dos seus erros. A pior coisa que tem é você conviver com uma pessoa que não assume que errou e fica justificando o tempo todo para ela mesma e para os outros por que errou. Tudo bem, o perdão está aí para ser dado, para ser oferecido, mas a gente precisa saber que o perdão tem que nos motivar
a atitudes concretas de mudanças. Eu preciso cada vez perdoar mais e ter menos necessidade de ser perdoado. Esse é o nosso projeto de vida. Porque quando Deus modifica o nosso coração, Ele nos dá muita disposição para perdoar e nos dá força. Todos nós, de alguma forma, já experimentamos a força que uma voz tem dentro de nós. Todos nós, de alguma forma, já experimentamos a força que uma palavra tem na nossa vida de nos chamar para fora, de nos fazer viver, mas também de nos fazer morrer. De entrar dentro de um sepulcro e ficarmos ali sepultados, esquecidos de que a vida está esperando por nós. Todos nós aqui, em algum momento, já experimentamos ouvir essa voz que nos chama. Que, na verdade, não nos chama de fora, ela sempre nos chama de dentro. É interessante, vou falar de uma maneira mais simples para a gente não ficar perdido. Toda vez que você me diz alguma coisa, entre mim e você, há um filtro natural, que é o da minha história. Às vezes você está me dizendo alguma coisa a partir de um sentido que faz todo o sentido para você. Mas quando chega em mim, não repercute, porque não fez sentido para mim. Você fala de uma maneira especial para mim, mas quando aquilo chega, não me toca. Por quê? O filtro da minha história não me permitiu. E o que é o filtro da minha história? As minhas vivências podem colocar dentro de mim uma incapacidade de perceber o que de bom você está me dizendo. São os meus obstáculos interiores. Às vezes eu posso muito bem interpretar o que você está me dizendo, que é muito bacana, que é muito bom, a partir de uma dúvida que sempre esteve dentro do meu coração, de uma insegurança que não me permite chegar ao que é bom daquilo que você está me dizendo. E quando você me fala, em última instância, aquilo que você me fala repercute naquilo que eu me digo quando você me fala. Sim, eu neste momento estou dizendo a você. Mas a palavra só vai ter efeito se aquilo que eu estou dizendo encontrar uma repercussão na sua capacidade de dizer a você a verdade. Se engana em pensar que o que você está ouvindo está sendo apenas dito por mim. Sim, quando eu digo alguma coisa que faz sentido para você, a sua alma, que é livre de todo pecado, de todo exagero, de todos os seus excessos, ela grita: é isso mesmo, acorda! Acorda, porque você precisa ouvir isso. A repercussão daquilo que um padre diz, daquilo que um pastor, daquilo que um amigo, porque um amigo tem tanta autoridade sobre nós. Uma pessoa que nos ama tem tanta autoridade sobre nós quando nos diz alguma coisa. Por que repercute? Porque você, lá no fundo do seu coração, identificou aquela voz como pastoreira. Essa voz é pastora. O que significa pastor, gente? É aquele que protege o rebanho. É aquele que produz um estado, uma ambiência de proteção, de carinho, de cuidado. A voz do pastor tem o poder de me acalmar. A voz do pastor tem o poder de me assanhar. Sim, porque a paz cristã, ela é sempre inquieta. A voz do outro fala, chega dentro de mim, repercute e eu grito com aquela voz. É isso mesmo. Como se tivesse uma instância dentro de mim que não pode ser segurada quando a verdade chega em nós. Mas por que em alguns momentos
A gente escuta aquilo que faz sentido e a gente não se rende, porque estávamos com resistência. A gente ainda não estava preparado para aquela verdade. Por mais que a nossa alma tenha gritado, nós ainda não éramos suficientemente livres para acolher o bom da palavra que estava chegando, o bem da palavra que estava chegando em nós. Jesus, bom pastor, será sempre para nós um modelo de paternidade, de maternidade, de amizade, de vínculo matrimonial. Por quê? Jesus, bom pastor, nos recorda que toda vez que nós amamos alguém, nós temos que dedicar a essas pessoas palavras que pastoreiam a alma. Nós precisamos, a partir da nossa autoridade afetiva, dizer o que o outro precisa escutar. É por isso, minha gente, que às vezes os nossos relacionamentos ficam tão capengas, porque a gente foge dos enfrentamentos, a gente foge de dizer o que precisa ser dito. Quantas vezes nos nossos relacionamentos a gente não amadurece, a gente se cansa, a gente termina e poderia ter continuado, poderia ter dado muitos frutos. Por quê? Porque a gente não viveu o exercício da palavra que pastoreia. Padre Fábio, escutei essa semana na internet que Deus odeia o pecado e também o pecador. Num vídeo em que uma pessoa fazia uma abordagem sobre este tema. Mas desde pequena eu aprendi que Deus é amor, que não tem ódio nenhum no coração dele, e que por isso ele mandou seu filho para morrer por nós numa cruz. Como é que ele pode odiar todos os seus filhos? Minha filha, você deve ter entendido errado. A palavra de Deus, ela nos fala, ela nos leva a entender que Deus tem uma profunda rejeição pelo pecado, mas não pelo pecador. Eu sei que é uma diferenciação difícil de ser feita. Na verdade, a distinção ela é muito difícil. Como é que eu posso dizer que eu odeio o pecado do Christian, mas não o odeio como pessoa? Não é difícil de entender isso? Porque você tem as suas atitudes erradas, e eu corro o risco de confundir você com suas atitudes. E essa é uma diferenciação interessante. A pessoa não é só aquela atitude. E é por isso que a gente precisa distinguir. Deus me ama de maneira incondicional. Ele não muda de ideia. Ele não muda de ideia porque eu deixei de ser uma pessoa boa, não. Não posso nem dizer. Deus não ama mais o Papa do que ama o que está preso, o que cometeu um crime. Não, essa teologia não existe. O que acontece é que nós podemos dizer que aquela pessoa que está vivendo o crime do pecado corre o risco de não perceber mais o amor de Deus. Não é que Deus deixou de amar. É que aquela pessoa começou a colocar barreiras para não sentir o amor que recebe. Aí então vem o empecilho do pecado. Por isso Deus odeia o pecado. Porque Deus não tolera qualquer coisa que venha impedir que o ser humano conheça o seu amor. O grande empenho de Deus em tornar-se conhecido na história é para que a humanidade seja beneficiada com o mistério da sua misericórdia e do seu amor. Então, a gente precisa identificar que a atitude pecaminosa não é a pessoa. Faz parte, mas não é a pessoa. A pessoa não se transforma no erro que comete, né? Ela comete erros, mas ela não se transforma nos erros que comete. E por isso que o mistério da salvação em nós é justamente quebrar o poder do pecado para que cada vez mais a gente seja este espaço, este território onde Deus tem a oportunidade de agir. Então, só voltando mais uma vez para esclarecer melhor. Deus ama o pecador, mas não tolera o pecado. Por quê? Porque o pecado é um empecilho para que o pecador tenha consciência do amor de Deus na nossa vida. É claro, minha gente, que por causa da nossa natureza, nós somos imperfeitos, somos criaturas já
Por ser criatura, eu sofro de limites, é natural que eu me encaminhe muitas vezes para aquilo que é errado. Mas a religião, a experiência que nós fazemos com Jesus, ela é sempre para nos ajudar a entender onde é que nós estamos nos desviando, para que a gente não saia da mira deste amor tão transformador. Li uma manchete que anunciava o fim da humanidade. Baseada em Nostradamus, inclusive na própria Bíblia Sagrada, a revista previa desastres ambientais. A partir disso, lhe pergunto, como não se assustar? Como não se amedrontar com uma matéria que nos fala de catástrofes que vemos já nos dias de hoje? Como fazer com que nossa fé não diminua, mesmo diante de tudo isso? Como, padre? Como? Desde já o meu agradecimento. Olha, eu não estou nem aí para promessas de Nostradamus, que o mundo vai acabar, que vai destruir. Sabe por quê? Eu tenho mais o que fazer. Então, enquanto não acaba, eu trabalho. Não é isso? Enquanto não acaba, eu luto. Enquanto não acaba, nós tocamos música, né, o Sábio? Vamos viver, minha gente. Esse negócio de ficar parado, prestando atenção nas tragédias, isso só nos torna mais trágicos. Estamos acabando de falar de uma profecia que não se cumpriu até hoje, que é de que o lobo e o cordeiro vão comer no mesmo prato. Vamos prestar atenção nas profecias boas. E vamos lutar para que a boa profecia se concretize nos nossos dias. Para que nós vamos ficar dando atenção a essas bobagens? Esse povo que sabe prever o futuro poderia muito bem nos dar os números sorteados da Mega Sena da semana que vem, não é? Esse povo lê a mão de todo mundo, mas não lê a própria vida, né? Você vai lá, que é a taróloga, sei lá o que, tem o poder de ver o futuro. Tudo bem se você acredita nisso e se você pauta a sua vida. Agora, eu não. Eu tenho mais o que fazer. Tenho mais o que fazer e eu não quero saber do futuro, porque senão fica apavorado. É melhor eu não saber, não é assim? Eu vou viver a vida com as suas surpresas, com o bom que existe hoje, vou construir bem o meu futuro. Se o outro tem o poder de ler a mão, tem o poder de fazer, que então ele faça a leitura de coisas boas, que de tragédia eu não quero saber, prefiro não saber. Agora, o melhor jeito da gente lidar com tudo isso é a gente vivendo bem o presente. Eu não acredito nessas promessas de tragédia, porque eu acho que a vida, ela segue o seu curso natural e a gente vai interferindo no processo à medida que a gente pode. Como? Mudando para melhor. Essas tragédias todas da natureza não são outra coisa senão a resposta da natureza à agressão que nós fazemos a ela, não é outra coisa. Somos nós que estamos construindo essas tragédias. E essas tragédias ambientais, elas sempre existiram. Porque o ser humano sempre interferiu no processo. E hoje vai existir mais, porque cada vez mais nós emitimos gases que destroem a camada de ozônio, cada vez mais nós desmatamos, cada vez mais nós fragilizamos o mundo em que a gente vive. É como se você pegasse a parede da sua casa e todo dia você ficasse dando uma marretada nela. Um dia quebra. O negócio é parar de dar a marretada, é tomar a consciência de que a gente evita a tragédia através de um jeito bonito de viver, através de um jeito mais honesto, mais equilibrado. Aí nós vamos sim conseguindo fazer a transformação do mundo. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Melo sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. Quando morreu a Heloísa aos 29 anos, num acidente trágico, foi a primeira perda que a minha mãe viveu. Quando eu cheguei, eu pensei que eu ia encontrar uma mulher destroçada. Ela estava sentada, chorando, claro, com um terço na mão. Foram 3 dias e 3 noites esperando o corpo da minha irmã chegar. Foram 3 dias e 3 noites com aquela mulher, sem dormir, rezando, recrutando a coragem para viver aquele momento. Depois, quando morreu a Cida, minha última irmã, que veio a falecer, a mesma coisa. Quando meu irmão foi preso e ficou 4 anos na prisão, quando eu via minha mãe todo santo dia, na hora do almoço, sair de casa e levar uma marmita para ele lá dentro da prisão, para que ele pudesse comer a mesma comida que nós.
Todo santo dia a mesma humilhação. O carcereiro abria aquela marmita, pegava o que ele tinha na mão e mexia a comida, ou era com uma caneta, ou era com um objeto. E nas vezes que eu acompanhava, ela sempre falava do meu jeito: tem nada não, moço, é só a comidinha dele mesmo. A minha mãe sempre esteve no lugar que ela tinha que estar. Ela nunca fugiu. E naquele momento eu me lembrei de tudo que ela fez por mim, de tudo que ela me deu, de tudo que ela me educou, de tudo que ela me ensinou, mesmo quando ela não dizia nada. Porque às vezes a minha mãe me educava só olhando para mim. Eu me levantei e fui. E aquela pequena distância que me separava dela, talvez a mais longa de toda a minha vida, é o que eu tenho vivido diariamente hoje. Eu quis estar presente, minha gente. Sabe quando você recruta o estado de presença? Que às vezes a gente está, mas não está. Às vezes a gente foi, mas não viu. A gente estava lá, mas não esteve. Naquele momento eu queria que Deus me desse a total possibilidade de estar presente, por mais duro que fosse aquele momento. E foi. E ainda é. Aquele cemitério à noite, iluminado por algumas lanternas, aquele barulho seco do sepultamento. Aquilo nunca mais vai sair de mim, mas eu estava lá. Sabe por quê? A minha mãe merecia a minha presença. A minha mãe precisava que eu estivesse ali. É regra para a vida. Quando você precisar sofrer ou se alegrar, esteja presente. Lembra daquela música? Quando Jesus passar, eu quero estar. Esteja. Não tenha medo do que você tiver que viver. Esteja presente. É a melhor maneira de preparar o futuro. É estando presente naquilo que a vida nos convida hoje. Quando a dor bater a sua porta, escute o que ela tem a dizer. Tenha certeza, ela pode fazer você ser muito melhor. As pessoas mais interessantes que eu encontrei na minha vida são aquelas que transformaram as suas dores, os seus sofrimentos, em grandes aprendizados. E isso é cristianismo, minha gente. Transformar o Calvário em ressurreição. É doído? É. Modifica alguma coisa o fato da gente crer em Deus? Não. Sofremos do mesmo jeito. Deus ameniza a nossa dor? Não. A gente continua sofrendo, mas é um sofrer diferente, porque está embalado, abraçado pela fé na ressurreição. Então hoje, em respeito àqueles que se foram, quem aqui perdeu alguém na pandemia? Em respeito àqueles que se foram, sabe o que nós precisamos fazer? Viver. Em honra àqueles que não estão mais entre nós, sabe o que a gente precisa fazer? Festejar, para celebrar a memória dos que não estão mais entre nós. Sabe o que nós precisamos fazer? Dançar, alegrar o nosso coração, porque a vida é o dom mais precioso que Deus nos deu, e a prontidão é a melhor forma de vivê-la. Tudo posso naquele que me fortalece. E Deus se utiliza das pessoas para cuidar de nós. A gente já cantou anteriormente. O cuidado de Deus é espiritual, porque Ele nos blinda com o seu amor, que se manifesta no amor próprio também. Quando você se ama, é o amor de Deus amando você. Quando você se protege, quando você se respeita, é o amor de Deus ajudando a criar respeito por você.
E todos nós temos as pessoas que representam esse cuidado de Deus na nossa vida. E hoje, uma pessoa que cuida muito de mim, que é muito especial na minha vida, está fazendo aniversário. Era para ela estar aqui, mas ela passou mal na hora da gente sair. A Cidinha Zarzur, lá de Taubaté, que é uma mulher que escolheu cuidar de mim desde quando ela me conheceu. Ela tira os meus fardos, ela me ajuda no dia a dia, que da mesma forma como ela cuida de mim, que Deus sempre dê a ela, sempre possa cercá-la de pessoas que façam o mesmo por ela. Deseja isso a alguém agora, nem que seja numa mensagem no celular. Ou então alguém que já foi embora, a pandemia nos arrancou tanta gente que cuidava da gente, que já não era mais o cuidado prático do dia a dia, que com o tempo as pessoas vão deixando de poder fazer o que fazem, mas elas nos cuidavam com seu significado, que as pessoas perdem a utilidade, não tem problema. Com o tempo elas deixam de ter as aptidões que tinham na juventude, mas fica o significado. Eu tenho aqui, graças a Deus, eu posso dizer que eu sou cercado de pessoas que querem o meu bem. É Deus cuidando de mim. Quem aqui só anda com amigo? Eu também. Não há nada mais poderoso do que a proteção, poderosa do que a proteção de um amigo. Segura na mão dele agora. É assim que Deus segura a sua mão. É assim que Ele te faz voltar ao caminho. É assim que Deus te sustenta. É na mão de um amigo, o maior tesouro. Deus cuida de mim através de você, que eu tenho certeza que você reza por mim, você quer o meu bem. É isso, o cristianismo é isso. Aquela declaração de Atos, vede como se amam, tem que ser o nosso testemunho. Se vocês pudessem saber a alegria que é gerada entre nós aqui, até mesmo quando nós estamos exaustos nas estradas. Sabe por quê? O que nos traz aqui é o desejo enorme de fazer bem ao seu coração. Vamos fazer o seguinte, nós não vamos pedir nada a Deus hoje. Hoje nós só vamos entregar. O que foi bom, entrega. O que foi ruim, o que você está precisando, e às vezes você não sabe, você só sabe o que você quer. Então a gente entrega o que a gente quer, mas sobretudo o que a gente precisa. Que Deus nos dê aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. Porque às vezes aquilo que a gente quer não coincide com o que a gente precisa. Então hoje a noite é de entrega. A gente abre o nosso coração e entrega tudo ao Senhor. Nós entregamos a nossa casa, a nossa vida, as nossas tristezas, as nossas alegrias, esses 2 anos tão difíceis que nós vivemos. Entregamos 2020, 2021, o que perdemos, o que ganhamos, o que aprendemos, o que desaprendemos, o que ficamos melhor, o que ficamos pior, entregamos. Mas não vá pegar de volta. Combinado? Quem aqui vai entregar? Quem vai pegar de volta? Aí, é para entregar. Então eleve os seus braços comigo e diga assim: Senhor Jesus, eu entrego em suas mãos o meu coração, as minhas alegrias, as minhas tristezas, as minhas batalhas, a minha saúde, a minha família, o meu trabalho. 2020, 2021 estão em suas mãos, Senhor. Consagre-os em mim, para
para que eles sejam fonte de aprendizado. E hoje, Senhor, eu entrego a minha vida e o meu futuro, porque o meu presente, este que eu estou vivendo agora, ele já é pleno da sua presença. Ele já é pleno da sua presença. Tudo é toda honra, toda glória, tudo é do Pai. Bem mais sorte, meu Senhor. Então agora sim, com as mãos, com tudo isso que nós já queremos entregar, o Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, desça sobre nós, sobre o nosso Brasil, sobre os nossos corações, sobre as nossas famílias, a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A libertação acontece na nossa vida cada vez que nós anunciamos e que nós permitimos a força do ressuscitado em nós. Então hoje eu quero, digamos que eu faça a experiência de ser um homem meio morto. A gente faz isso o tempo todo, né? Quantas vezes na vida nós estamos meio mortos? Quando é que nós estamos meio mortos? Quando prevalece em nós o desânimo, quando prevalece em nós o ódio, quando prevalece em nós o rancor. Agora, eu anuncio o ressuscitado. Eu me recordo que eu não nasci para viver nesse estado de estar meio morto. Eu tenho que estar vivo. Para dar conta da vida, eu tenho que estar vivo. Eu tenho que ser esse primeiro lugar onde a vida encontra um espaço. E isso é anunciar o ressuscitado. É isso, consiste eu estar comprometido com as causas de Jesus. Nós não podemos pensar, gente, que eu vou seguir o Jesus que eu quero. Não, há um dado objetivo deste segmento. A igreja nos ensina, as igrejas nos ensinam. Eu falo a partir da igreja que eu professo, da fé que eu professo, a igreja católica. Ela me ensina a presença, ela me ensina o evangelho, ela me ensina o jeito que Jesus é, o jeito que Jesus viveu, o jeito como Jesus agiu. E nisso nós descobrimos um modelo de humanidade e um modelo que eu quero seguir. E esse modelo humano é ressuscitado, ele está ressurreto, ele está no meio de nós, mesmo tendo passado pela experiência da morte. Por quê? A morte não foi determinante para ele. Ele venceu a morte, ele é glorioso, é uma presença gloriosa no meio de nós. Isto é, já não está morto, mas vive. E porque vive, me faz viver também. E isso é o desafio de toda hora, né? Hoje eu preciso trazer o ressuscitado para o mundo. Eu preciso anunciá-lo pela força da minha presença, das minhas escolhas. Eu trago a ressurreição para dentro de mim. Eu aceito a ressurreição todos os dias. É por isso que a liturgia cristã será sempre a celebração do ressuscitado, nos fazendo ressuscitar também. Tudo acontece na força do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sempre nos trazendo, fazendo com que a igreja caminhe neste processo de purificação, de retomada da vida. Nós saímos de nisso consiste a redenção, né? É você retirar uma pessoa de um estado desfavorável e colocá-la num lugar melhor. Isso é a experiência de ressurreição. O que estava morto agora está vivo. E é interessante, minha gente, porque nós precisamos fazer isso dentro de nós o tempo todo. Você passa momentos da sua vida em que você precisa ressuscitar. Nós precisamos ressuscitar todos os dias.
Não são poucas as situações que nos matam. E não é na morte no corpo. Morte dos motivos, dos objetivos, né? Quantas vezes a gente vai perdendo os objetivos na vida? A gente vai morrendo para esses objetivos. A gente vai perdendo as motivações, a gente vai perdendo o brilho. E assim como uma louça vai ficando encardida, né? Se de vez em quando a gente não dá uma lavadinha nela, ela vai perdendo a beleza. A mesma coisa acontece com a gente. Se a gente perde de vista o convite que o ressuscitado nos faz, de mergulhar nele todos os dias da nossa vida, para que a gente ressuscite também com ele, nós vamos perdendo o brilho, a gente vai ficando meio morto, a gente vai perdendo a graça, e a morte vai vencendo. Mas não é esse o objetivo. Anunciar o ressuscitado consiste, antes de qualquer coisa, viver a dinâmica da ressurreição na nossa história. Conta um jovem universitário que no seu primeiro dia de aula, o professor se apresentou e pediu que todos procurassem conhecer alguém que eles ainda não conheciam. Ele ficou de pé, olhou ao redor, quando uma mão lhe tocou suavemente no ombro. Deu meia volta e viu uma velhinha bastante enrugada já, cujo sorriso lhe iluminava todo o ser. Ela falou sorrindo: "Oi, meu nome é Rose. Tenho 87 anos. Posso lhe dar um abraço?" O moço riu e respondeu com entusiasmo: "Claro que pode." Ela lhe deu um abraço e ele imediatamente perguntou: "Por que a senhora está na universidade numa idade assim tão jovem, tão inocente?" Rindo, ela respondeu: "Estou aqui para encontrar um marido rico, casar-me, ter 2 filhos e logo me aposentar e viajar." "Eu falo sério", disse ele. "Quero saber o que motiva a senhora a enfrentar esse desafio já nessa idade." Rose respondeu gentil: "Sempre sonhei em ter uma educação universitária e agora vou ter." Depois da aula, ambos caminharam juntos por um longo tempo e se tornaram bons amigos. Todos os dias, durante os 3 meses seguintes, saíam juntos da classe e conversavam muito. O jovem universitário estava fascinado em estudar aquela máquina do tempo. Ela compartilhava com ele a sua experiência, a sua sabedoria, e durante o curso, Rose se fez muito popular na universidade. Fazia amizades onde quer que fosse. Gostava de se vestir bem, se alegrava com a atenção que recebia dos outros estudantes, e ao término do último semestre, ela foi convidada para falar na festa de confraternização. Naquele dia, ela deu a todos uma lição inesquecível. Logo que a apresentaram, ela subiu ao palco e começou a pronunciar o discurso que estava preparado de antemão. Leu as primeiras frases e derrubou os cartões onde estavam os seus apontamentos. Frustrada e um pouco envergonhada, se inclinou sobre o microfone e disse simplesmente: "Desculpe-me, eu estou muito nervosa. Não vou poder voltar a colocar o meu discurso em ordem. Assim, permitam-me simplesmente dizer-lhes o que hoje sei." Enquanto todos riam, ela limpou a garganta e começou: "Não deixamos de brincar porque estamos velhos. Ficamos velhos justamente porque deixamos de brincar. Há alguns segredos para manter-se jovem, ser feliz e triunfar. Temos que rir e encontrar o bom humor todos os dias. Temos de ter um ideal. Quando perdemos de vista o nosso ideal, começamos a morrer. Há tantas pessoas caminhando por aí que já estão mortas e nem sequer sabem. Há uma grande diferença entre estar velho e amadurecer. Se vocês têm 19 anos e ficam um ano inteiro sem fazer nada produtivo, se converterão em pessoas de 20 anos. Se eu tenho 87 anos e fico por um ano sem fazer nada de útil, completarei 88 anos. Todos podemos envelhecer. Não requer talento nem habilidade para isso. O importante é amadurecer, encontrando sempre uma oportunidade na mudança. Não me arrependo de nada. Nós de mais idade geralmente não nos arrependemos do que fizemos, mas sim do que não fizemos.
E por fim, os únicos que temem a morte são os que trazem no coração o remorso. Terminou assim seu discurso e cantou a música Rosa. Pediu a todos que estudassem a letra da canção e a colocassem em prática em suas vidas. Rose terminou seus estudos e 1 semana depois da formatura morreu. Mais de 2.000 estudantes universitários assistiram às honras fúnebres para render tributo à maravilhosa mulher que lhes ensinou com seu exemplo que nunca é demasiado tarde para chegar a ser tudo o que se pode e deve ser. Eu me recordei que antes da grande mudança da vida de São Paulo, antes da grande conversão de São Paulo, ele precisou cair do cavalo. E cair do cavalo significou na vida de São Paulo o divisor de águas, antes e depois. O ser humano que ele era e o ser humano que ele se transformou. Aquela experiência de cair, de vir ao chão. É interessante isso, né? Quando nós morremos, a gente vai para o chão, a gente volta a ser semente. Por isso que nós acreditamos que a morte é apenas uma experiência de passagem, porque a gente nasce para uma nova vida. Nós somos semeados no solo de onde viemos. Mas na queda de São Paulo, ele não chegou a viver a experiência de ser sepultado no seu físico, na sua matéria, mas ele foi sepultado no seu antigo jeito de viver. Cair na terra, tocar o solo e levantar diferente. Da mesma forma, quando eu fui ordenado. É interessante isso, no momento da ordenação, e eu vivi isso com muita consciência. Ao me deitar, eu me deitei diácono. Ao me levantar, eu me levantei padre. A experiência de você ser transformado no toque do chão. O que é tocar o chão? É tocar a experiência humana como ela é. Coisas que de repente caem no esquecimento por causa da pressa que a gente vive, por causa do jeito como a gente vai levando a nossa vida. Às vezes Deus precisa dar um tombo em nós. Não é verdade? Ou nem é Deus que dá o tombo, Ele aproveita do tombo que a gente levou para nos ensinar alguma coisa. Mas o grande desafio é a gente fazer da experiência da queda um momento de recomeço. É a gente fazer a experiência da queda uma experiência bonita de você redescobrir alguma coisa dentro de você que até então já estava esquecida. Algumas coisas que vão ficando dentro do nosso coração e que de repente a gente deixa de acessar. Pode ser que você não tenha caído nem do cavalo nem do avião. Mas pode ser que em algum momento da sua vida você tenha experimentado o risco de você quase perder a vida que você tem. Experiência de livramento, nós dizemos, né? Quando eu fui livre da morte, quando eu consegui sobreviver ao ataque da morte, ao perigo da morte. Ou então, se não foi um perigo físico, os inúmeros perigos que nós passamos ao longo da nossa vida, quando nós somos quase que desafiados a trazer para fora o que a gente tem de mais forte para a gente poder sobreviver. Aquele momento em que a gente é traído, aquele momento em que a gente é enganado, quando as coisas não vão do jeito que deveriam ir, e a gente tem aquela sensação de que nós caímos. Quando nós somos enganados, por exemplo, quando nós somos traídos, nós temos uma sensação de que estamos no chão. Quantas vezes, né, você mesmo usa essa expressão, Padre, estou no chão. A experiência de você ver um mundo cair, está no chão. Mas veja bem, o chão é um bonito lugar para se começar a vida. Se você quer frutos saborosos, você tem que jogar a semente no solo. Não basta ficar olhando a semente e dizendo que árvore bonita você será. Não adianta você ficar contemplando a semente, admirando, se você não faz viver o processo da morte que o solo traz. E às vezes, nas quedas que nós sofremos na nossa vida, é um momento ideal para a gente levantar novo. Porque esse susto, essa possibilidade de perder a vida, parece que tem o poder de nos acordar. De olhar para os filhos que a gente tem, para as nossas maiores riquezas, para aquilo que verdadeiramente vale a pena a gente viver. A ponto de transformar as nossas perspectivas, minha gente. E é isso que precisa acontecer com a gente todos os dias. O processo da conversão é o processo de voltar ao chão.
Ali onde eu lanço as minhas sementes. Hoje, eu quero pegar a dor que eu tenho dentro de mim, eu quero lançar na semente da minha conversão, no chão da minha conversão. E quero que isso seja modificado, que isso seja transformado em fruto, que isso seja transformado em sabedoria. O sofrimento não pode ser em vão, não. Um acontecimento como esse não pode ser em vão. A gente precisa extrair dele o máximo de aprendizado, para que a gente saia dali mais vivo, mais ressuscitado, mais coeso, mais forte. Porque esta é a proposta de Deus para nós. Descubra o momento em que você caiu, e ali você vai descobrir os motivos para a sua melhoria. Qual que vai ser o instrumental da sua transformação como pessoa? A queda, um momento de dificuldade, abrindo os nossos horizontes para a gente, quem sabe, contemplar o mundo de um jeito. Faça o seu pedido de oração. Pode ser que hoje você também esteja passando por uma experiência assim. Estou no chão, Padre. Hoje eu precisaria de uma palavra. Hoje eu preciso de uma oração. Hoje eu preciso de alguém que me ajude a viver. Obrigado por você estar ligado conosco. E é um prazer imenso, mais uma vez, nós estarmos aqui entrando na sua casa, convidando você a passar esse tempo com a gente e descobrir aqui no que acontece, no que a gente fala, alguma coisa que possa fazer bem ao seu coração. Apoie o nosso trabalho. Like, inscrição e compartilhamento. Coloque o seu pedido de oração nos comentários.